Fala pessoal, tranquilo? O tópico de hoje é um assunto muito importante. Eu já peço para você deixar a sua curtida e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que será aprovado no ano de 2025 e não pode ficar de fora de uma etapa do concurso por um erro simples, né, que é deixar de ler o edital. E como a própria legenda do vídeo já diz, eu vou estar abordando com vocês os erros em não ler o edital. O primeiro erro, no meu ponto de vista, é o quê? Saber se você atende aos requisitos do cargo. E lembrando que, se você, em relação à habilitação ou ao nível de escolaridade, se no ato da inscrição você não atender aquele requisito, se atenta em qual momento, você poderá comprovar aquele requisito, seja o requisito de escolaridade ou o requisito de habilitação. E se tratando de idade, fique atento, no caso, se você, exemplo, eu tenho um concurso que é para a idade mínima de 18 anos no momento da posse, tá? Tá lá, idade 18 anos e o candidato ou candidata ele tem 17. Só que ele só precisa ter 18 anos no momento da posse, então ele pode sim realizar as etapas do certame, mas é necessário que ao término de todas as etapas, quando ele for empossado no cargo, ele tenha a idade mínima para tomar posse. Ó, aqui eu tracei o seguinte, escolaridade, né? Os requisitos básicos em editais para qualquer carreira, não somente carreiras policiais, beleza? Ó, escolaridade, idade e altura. Geralmente isso aqui é mais específico para carreiras policiais. Inclusive, o que eu observo é o seguinte, homem, altura mínima 1,65 e mulher 1,60. E alguns concursos também, a necessidade da CNH. Mas lembrando o seguinte, além dos requisitos, você precisa observar, se atentar no edital, em qual momento você precisa comprovar os determinados requisitos, certo? Segundo erro que eu vejo como pessoas cometem, você não se atenta às etapas do concurso. Por quê? Em se tratando de um concurso carreiras policiais, aqui eu já estou falando de concurso carreiras policiais, mas também vale para qualquer edital, porque nenhum edital é composto somente de uma etapa. Tá? E as pessoas acabam deixando de se atentar às demais etapas e já estarem um passo à frente. Ó, o edital explica todas as fases do concurso. Exemplo que eu trouxe aqui. Um exemplo, eu peguei um edital de carreiras policiais. Ó, prova objetiva e redação, teste de aptidão física, o TAF, exames médicos, psicotécnico, investigação social e curso de formação. Não necessariamente nessa ordem, mas as etapas que eu trouxe que são exigidas em carreiras policiais. E eu já deixo um bizu para você, candidato ou candidata, que está ingressando agora no mundo dos concursos públicos, ou você que já estuda, mas ainda não obteve nenhuma aprovação. Mas esse ano de 2025, com certeza, você estudando do jeito certo, você será aprovado em relação ao TAF. Não basta você ser um monstro na teoria, né? Na teoria, eu digo nos estudos, você precisa estar com a sua atividade física em dia, caso o seu concurso tenha o TAF. O terceiro erro, tá? E é uma necessidade que o candidato ou candidata precisa, é o quê? Entender as disciplinas e o peso das matérias. Ó, o edital mostra quais matérias caem na prova e o peso de cada uma. Isso permite que você organize seus estudos de forma estratégica. Ou seja, eu tenho aqui, ó, eu peguei um exemplo, eu tenho um concurso que eu tenho o português, né? O português está dentro de conhecimentos básicos, né? Que geralmente o português vem dentro de conhecimento básico e o direito penal vem dentro de conhecimento específico. Suponhamos que o português tenha peso 1 e o direito penal tenha peso 2. Porém, eu tenho ali 20 questões de português e eu tenho 10 questões de direito penal. Basicamente, o português ele vale 1 ponto, o direito penal, né, vale 2 pontos, mas eu tenho 10 questões de direito penal e 20 questões de português. Então aqui eu preciso adotar uma estratégia, o quê? Para eu não ficar para trás. E muito importante também é você se atentar nos requisitos para ser aprovado, que eu já vou abordar com vocês mais adiante. Então, o que eu deixo desse terceiro erro aqui é o quê? É você montar um cronograma com base no edital para otimizar o seu tempo de estudo. E se você está estudando carreiras policiais, o conteúdo é basicamente o mesmo. O que vai mudar é a parte específica. Exemplo, eu tenho polícia penal que lei de execução penal ela não cai em prova, ela despenca. Já em carreiras como polícia militar, eu não tenho tanta questão, talvez eu possa ter uma ou duas de lei de execução penal, mas essas questões, essa lei ela despenca para a área de polícia penal. E agora, saber os tipos de prova, se é prova objetiva ou redação, ou só objetiva, e os critérios de aprovação.
Tudo isso é muito importante logo de cara em relação à altura, pessoal, que o edital exige. Se você tem lá 1,57, tá? E o edital exige o mínimo de 1,60, tem casos que as pessoas conseguem ganhar na justiça, mas aí cabe você entender e analisar se você realmente vai se inscrever no concurso e depois, caso você seja eliminado, você vai recorrer na justiça. Aí fica a seu critério, mas o que não pode é você tendo 1,57, sem saber de nada, você se inscrever e depois você ver lá que era 1,60. Então é necessário você se atentar nesse detalhe. Aqui eu trouxe o seguinte, ó, no edital você descobre os números de questões da prova, a composição da prova, se há redação ou não, e nota mínima para ser considerado aprovado, e qual que é a vantagem de você ler o edital. Evitar surpresas no dia da prova ou em qualquer etapa do certame. O quinto ponto que eu vejo aqui de crucial também é o que? Evitar erros que levam à eliminação. Esquecer um documento no dia da prova. Ou seja, fiquem atentos também ao período de inscrição e prazo de pagamento. E, finalizando com vocês, qual é a vantagem de ler o edital? Edital lido, meio caminho andado. Ó, ler o edital com atenção te dá uma vantagem sobre os concorrentes. Poucos candidatos leem o edital. Ele mostra o caminho que você deve seguir para ser aprovado. E o bizu que eu deixo para você aqui é o que? Imprimir o edital e marcar as partes mais importantes. Use o edital como um guia durante a sua preparação. E se você gostou desse vídeo, esse vídeo fez sentido para você, deixe a sua curtida e compartilhe esse vídeo com aquele amigo ou amiga, concurseiro ou concurseira que será aprovado junto com você no ano de 2025. Um forte abraço!